We are live. Estamos aí ao vivo. Mais um podcast Novas Curas. Dessa vez a gente vai falar com Silvio Andrino. Silvio Andrino, além de a gente ter morado junto aí na época da faculdade, que foi uma experiência incrível, muito, muito transformadora, assim, né? Sair de casa, morar de galera, passar por todos os desafios ali de estar fazendo essa transição. Hoje ele é sócio fundador da ADN e está traçando aí o seu caminho para as próximas etapas. Seja muito bem-vindo, Silvio. Obrigado, Manuel. Muito bom você lembrar os tempos aí da faculdade. Entramos na faculdade aí em São Carlos em 2007. Acho que você saiu de São Carlos um pouco antes, né, de mim. Quer dizer, eu acabei nem saindo ainda, né, mas eu tô mais ou menos fora. Você terminou a faculdade, saiu, a gente morou junto na República, fizemos uma casa, construímos uma família ali, né, naquele momento que a gente estava aqui. Acho que é um momento, sai de casa com 17, 18 anos, todo mundo sem saber o que fazer da vida direito, e a gente conseguiu formar ali, chegou a morar em 6, depois moramos em 10, 12, 14, aquela loucura, e todo mundo estudando, cada um buscando sua alternativa de vida, tentando traçar o seu destino. E depois todo mundo meio que se separou, mas a gente sempre acaba tendo contato por causa da rede social, então a gente vai sempre acompanhando um ao outro aí as coisas. E eu acabei que eu fui, eu acho que o único, acho que eu era um dos únicos que chegou aqui em São Carlos e falava assim: cara, eu vou terminar essa faculdade em 5 anos e vou embora daqui, eu não quero ficar aqui. Sofria aqui para ficar, eu sou natural de Linhas e eu sou o cara que ficou. Já faz 16 anos, vai fazer 16 anos, cara. Imagina, 2007. 16 anos, meu Deus do céu. Eu tenho 35, eu tenho quase metade da vida. Eu falei, não, quando eu vim pra cá, eu Caramba. vou ficar lá um pouquinho e vou embora. E aí a gente não sabe muito bem o que vai acontecendo, as coisas vão mudando os planos e tal. Mas foi uma experiência muito boa, cara. Nossa, eu só Ah, tenho que agradecer todo mundo lá que morou com a gente, você. E acabou que nessa ideia e tal, a gente morava com o Pedro, né? E eu fazia na sala dele engenharia civil. E aí a gente acabou se aproximando um pouco mais, porque a gente não ia para a faculdade todo dia, mas a não gente, ia para a faculdade junto. quando ia, a gente ia junto. A maioria dos dias a gente não ia juntos. E a gente acabou tendo essa conexão um pouco maior ali, até dormia no mesmo quarto e tal. E montamos a empresa. E se eu fosse me apresentar 2 anos atrás, eu falaria muito mais focado nisso. Qualquer pessoa que a empresa é uma das maiores construtoras do país, que tem, a gente emprega hoje 700 funcionários diretos, né, colaboradores, mais de 3 mil indiretos, e a gente já lançou 12 mil apartamentos até hoje. É algo em 12 anos de empresa, né? Só que hoje eu, eu sou um cara completamente diferente do que eu era 2 anos atrás. 2 anos e meio, vai para ser mais específico. Eu teve um fato na minha vida, tiveram vários, mas um me deu um choque, né, de realidade, que foi a morte do meu pai. E aí eu comecei a entender a vida de uma forma diferente. E eu acredito que por isso que a gente está aqui conversando hoje. Senão eu nem estaria conversando com ninguém, eu não estaria me expondo. Não me expondo, né? Me expondo parece que é uma coisa ruim. Eu não estaria aqui dando a cara e falando sobre a minha vida, sendo transparente, sendo mais com o coração, de uma forma mais aberta. Então, até para me identificar melhor aqui, eu vou me apresentar de outra forma. Vamos lá. Eu sou Silvio, sou conhecido na minha família ali como Vinícius, e na faculdade a galera me chamava de Amaral, e me Amaral. chamam até hoje.
porque o meu olhinho é meio baixinho. E sou filho do Silvio Andrino, né? Meu pai, caminhoneiro a vida toda, foi criado na roça, depois virou caminhoneiro, um trabalhador braçal, ferrenho, assim. Sou filho da Márcia, que é uma feirante, então uma mulher que sempre cuidou dos dois filhos, eu e minha irmã, e um cara que é de São Paulo, e vendia roupa lá em Ourinhos, no fundo de casa, tá? E depois fazia as feiras de em 2, 3 dias da semana, ela fazia feira. Sou marido da Letícia, sou casado e tenho 4 filhos. 3 já nascidos, então tem a Melissa, de 6 anos, tem o Rafael, de 4, tem o Silvinho, de 1, e a Letícia, um spoiler aqui que eu não anunciei ainda, a Letícia está grávida, Que então massa. nos próximos dias ou vai ser Davi ou vai ser Maria Helena. E, e por que eu estou falando de forma mais pessoal? Porque o sucesso financeiro veio muito rápido na minha vida. E isso não é que seja ruim, nada disso. Muita gente tem esse sucesso financeiro e consegue sustentar, e consegue. Não é diferente de muitas histórias que eu vejo por aí. Porém, comigo, eu não estava preparado, eu não estava ativado espiritualmente e com emocional alto para ter tido esse sucesso financeiro. E eu sempre falo, o dinheiro é muito bom, o dinheiro é uma ferramenta legal, boa para você ter uma qualidade de vida, você fazer uma viagem, um passeio, ter uma casa, um carro, mas o dinheiro, no momento que você não está com essa ativação espiritual, ele te proporciona ruínas psicológicas, emocionais, familiares, e eu entrei nessa ruína durante o tempo. Depois, e eu não estava percebendo. Eu estava percebendo, mas eu estava me sentindo forte, né? E aí eu não sei o que é, se é propósito de Deus ou não. Eu acho que ninguém, Deus não está aqui para matar ninguém, mas assim, a morte do meu pai me fez virar essa chave quase que instantaneamente. E aí eu comecei a pensar, cara, o dinheiro é uma ferramenta boa, é muito bom, não posso ficar falando mal do dinheiro, porém o dinheiro no momento errado, com o propósito errado, ele é melhor não ter do que se você alcançar ele. Então, comecei a pensar dessa forma de um tempo para cá, e hoje estou mudando totalmente o significado para mim em relação à vida, o que é a vida, o que o que são as riquezas da vida, e por isso que estou aqui hoje. Então, essa é uma breve apresentação. Interessante. Aquilo que você falou, né? A gente faz planos, a gente tem uma visão de futuro, mas tem uma coisa que fala na Bíblia que é o futuro pertence a Deus. E o amanhã pertence a Deus. Essa é uma das frases que eu busco colocar assim, internalizar todos os dias, porque de fato a gente não sabe como as coisas vão acontecer. E para mim, um dos grandes poderes da vida é quando você aprende a ressignificar as coisas que aconteceram. No caso aí, você teve esse acontecimento que é um exemplo disso, uma coisa que você usou e você ressignificou e colocou como uma transformação positiva na sua vida, né? Me diz uma coisa, antes, como era a sua visão de espiritualidade, né, antes de ter essa mudança? Olha, vou ser sincero, eu fui criado, aí são as crenças que a gente vai tentando quebrar, né? A minha mãe, extremamente religiosa, assim, espiritualizada ao extremo, tanto é que ela lidou super bem com essa situação. E eu sempre via lá atrás, né, com 15, na adolescência, ali, ser meio rebelde e tal, eu sempre via minha mãe como assim, mãe, você nunca saiu daqui dessa vendinha, dessa feira para fazer as coisas, eu não quero ser isso. E você fica só com o negócio de Deus, e Deus, e Deus. E isso me bloqueou para Deus, né, naquele determinado momento. Eu não conseguia associar que é a minha mãe que não estava querendo fazer outras coisas, e não era Deus que estava bloqueando ela. E eu me afastei muito disso daí. Eu sou um cara muito racional, assim como você. Eu venho da engenharia, você vem da ciência da computação, programação e tal. A gente fica questionando muito todas as coisas. E a partir do momento que você não enxerga algo, em determinado momento, quando você não está com aquela espiritualidade tão ativada, por mais que você acredite, você está lá, tô desconfiado disso.
Então, eu sempre levei dessa forma, porém, eu acredito que a saúde espiritual vai muito além de crenças religiosas ou qualquer outra coisa desse tipo, ou qualquer dogma, né? Eu acredito muito que as pessoas precisam se conectar com algo maior do que elas mesmas. Então, eu gosto do cristianismo, né? Eu me identifico muito com a questão da Bíblia, a história de Jesus, as histórias antigas, Moisés, Salomão. Adoro ler, porque as histórias são muito interessantes. Acreditando ou não, acredito que aquilo lá, acreditando em Deus ou não, acredito que aquilo lá aconteceu de verdade. Livro, né? São 66 livros. Mas então cada um pode se conectar de um jeito. Tem gente que se conecta com o universo, tem gente que se conecta com energia cósmica. Lá na Índia o pessoal se conecta com a vaca. Então, eu me conecto com Deus hoje, estou muito forte nisso. Eu acredito que eu tenha. Beleza, mas eu não acredito. Mas não tem problema nenhum também. Pode acreditar ou não. Eu sei que isso tem me modificado para eu entender melhor as coisas da vida, passar melhor os desafios, para um emocional melhor. Então, cara, eu não sou o cara mais que briga no trânsito, sou o cara que ajuda as pessoas que estão precisando efetivamente. Acrescentei à minha vida, após essa mudança de espiritualidade, acrescentei os princípios do cristianismo, que eu acho que é universal, né? Vai além do cristianismo. Mais amor, mais compaixão, empatia, uma comunicação mais solidária com todo mundo. Então, eu acho que eu estou vendo a parte espiritual minha dessa não sendo o tonto em tudo, mas sendo aquela pessoa que fala, cara, eu tô aqui para ajudar e também tenho empresa, vou continuar, tô saindo um pouco, mas depois vou explicar essa parte, mas também tenho a parte da empresa, tem a parte do dinheiro, mas eu descobri um propósito, cara, é isso. Eu descobri um propósito. E por isso eu tô saindo da empresa. Aí vem mais um pouco para frente, a gente pode ir conversando depois. Uhum. Entendi, entendi. É, eu tenho uma jornada parecida, assim, uma das coisas que eu vejo, né, esses tempos comprei a Bíblia, acho que foi, se não me engano, ano passado, ou nessa época também, comprei a Bíblia, comecei a entender mais, né, como funciona aquilo, e hoje eu vejo que, assim, a Bíblia, ela tem uma inteligência espiritual que se você tira essa capa e olha por trás, é uma inteligência emocional. A Bíblia, ela tem muito conhecimento ali de inteligência emocional, de histórias que foram passadas aí, né, por várias gerações e que nos ensinam como jogar o jogo da vida no coletivo, que é o que você falou, você ter uma causa maior do que você mesmo. E o benefício de jogar o jogo da vida no coletivo tem dois. Tem dois principais beneficiários em jogar o jogo da vida no coletivo. Um é a gente, porque quando você joga o jogo da vida no coletivo, automaticamente isso reduz a ansiedade, porque você está fazendo por outras pessoas e o ser humano é uma espécie muito social, né? Não tem como, a gente é uma espécie social, a gente está aqui, né, fazendo coisas que qualquer ser humano sozinho não conseguiria construir todas essas maravilhas que a gente constrói. Então, quando a gente joga o jogo da vida no social, a gente ajuda o coletivo e também a gente consegue reduzir a nossa ansiedade, consegue estar mais no momento presente. Então, é meio que são novas regras do jogo e que todo mundo sai ganhando. Exatamente sobre isso. Eu descobri, né, no último ano, vou falar assim, porque eu relutei, né, para falar, não, eu tenho que ir atrás de Deus. Eu relutei um pouco, eu vou até contar um pouco sobre isso, mas eu descobri que a verdadeira riqueza mesmo, hoje eu falo, cara, o que é riqueza para mim? São essas conexões humanas. Desde que eu não fira nenhum princípio meu e eu faça as vontades minhas, que eu acredito que sejam boas para mim, e não prejudique ninguém, efetivamente, descumprindo nenhum princípio,
Eu acredito que essas conexões humanas de pessoas que importam para nós, aquelas pessoas do dia a dia, ou pessoas da rua que você vai encontrando, tal, que passam pela sua vida, acho que isso é a riqueza da vida, realmente. E eu entendi isso. E eu acreditava antes que a riqueza da vida era dinheiro. Infelizmente, eu não tive essa maturidade antes, eu não tive esse ensinamento, mas eu tive que passar por um problema, um desafio, e eu tenho passado e eu acho que isso me fortaleceu muito. Eu relutei para entender isso, porque eu comecei. Primeiro, você tem vergonha, né? De assumir. Uhum. E aí é uma das coisas que eu estou fazendo aqui na internet agora. Tipo, estou começando a postar. Faz 60 dias que eu postei o primeiro vídeo na internet. Mas já faz mais de um ano que eu estou procurando sobre isso. Top. E eu relutei, eu começava lá no Google. Como me curar emocionalmente de uma perda, de uma morte. Como curar da depressão. Como ir no psicólogo sem saber, para ver se tinha psicólogo online, sei lá, inteligência artificial de psicólogo. Eu não queria que alguém me visse com vergonha de ir no psicólogo. Aí eu falo, cara, eu não quero que ninguém saiba que eu vou lá. É outra crença que eu quebrei, porque meu pai falava assim, quem vai psicólogo é louco, coisa de louco. É terapeuta, essas coisas. Uhum. Cara, eu não posso ir lá, senão eu vou ser louco. E aí eu comecei a pesquisar e tudo que eu digitava, tudo que eu falava com alguém, cara, e eu comecei a começar a conversar com umas pessoas, mais assim, longe, né? Cara, e aí, como é que funciona? Como é que é a sua vida lá na sua casa? Alguns empresários aqui que a gente tem negócios. E aí, como é que você faz a vida do dia a dia sua para conciliar a família? Aí um monte me falava assim: ah, a gente tem algumas coisas da família, a gente frequenta a igreja, a gente faz isso. E no Google lá sempre assim, Deus, aí aparecia uma história de Jesus falando sobre o que ele não. Que Jesus não era um cara voltado ao dinheiro, mas ele tinha gente de dinheiro e tal. O propósito dele era evangelizar pessoas, aí que isso pode ser um propósito. Aí tinha Deus ali, Jesus aqui. Eu falo, cara, tudo que eu vou perguntar tem alguma coisa a ver emocional com espiritual, né? E, e eu falei, cara, tem alguma coisa aí. E eu tava assistindo deitado na cama, e a Letícia estava vendo um vídeo, não sei também o que estava tocando no coração dela, que ela estava vendo um vídeo do Thiago Brunet, eu nem sabia quem que era, e eu estava no celular, aí o cara falou assim, então, porque quando eu perdi minha mãe, eu sofri um negócio intenso aqui dentro. Eu falei, cara, eu também. Né? E olhando de rabo de olho assim, aí ele falou assim, porque quando eu quebrei a minha empresa lá no começo, eu tive sofrimento, estava começando a ganhar dinheiro e tal, e comecei a subir muito, fiquei soberba, e aí a minha empresa começou a ruir. Eu falei assim, cara, a minha começou a acontecer a mesma coisa. Eu falei, o cara falando para 1 milhão de pessoas, e ele tá falando só para mim. Comigo. Tá O pra mim. narcisista. Aí ele falou mais algumas coisas. Falou, e aí eu procurei a Bíblia, li a Bíblia de novo. Ele sempre foi evangelizado, sempre foi pastor, filho de pastor e tal, mas ele nunca cultivou isso. Ele falou assim: vou ler a Bíblia de novo, vou começar a entender melhor. E, falou, e isso me trouxe uma paz muito grande. Isso eu comecei a entender o que era prosperidade de verdade. Prosperidade é estar bem em todas as áreas da vida. Eu falei, cara, vou parar. Eu falei, amor, vamos assistir mais. Comecei a assistir mais. Comecei a ver outras pessoas falando sobre isso. Eu falei, cara, inicialmente, né? Falei, posso ainda relutar com Deus, mas que isso tá me fazendo muito bem, tá me fazendo muito bem. A partir desse momento, procurei psicólogo, comecei a falar com as pessoas do problema que eu tava. Não era clinicado, mas era praticamente uma depressão. E eu comecei a frequentar a igreja, fui em alguns, fui um evento, né, uma mentoria do próprio Thiago Brunet, lá em São Paulo. Saí de lá, tipo, energizado, com várias anotações do que eu ia fazer, e acabei que agora, eu falei, é minha hora de fazer essas coisas. Isso foi em abril, final de abril, e eu comecei, só que eu já, isso no final de abril foi a mentoria, né? Eu já estava vendo ele há um ano já. Uhum.
E aí que eu tive coragem de começar a me abrir e falar, vou num lugar desse e mostrar para todo mundo. Eu não tinha ido, nesse período todo, eu não fui à igreja, mesmo querendo ir. Não que a igreja seja um lugar que você precisa ir, mas é um lugar de ativação espiritual também. Você vai lá, o clima é legal, é gostoso, música, louvor e tal. Você entra num clima ali que dá uma paz grande. Eu consigo isso hoje em casa também, fazendo oração de manhã, à noite. Mas lá na igreja é gostoso de ir. Mas eu não tinha coragem também, eu tinha vergonha do pessoal começar a falar que eu era pastor, que eu era agora coach. Eu comecei, cara, eu quero falar umas coisas na internet. Eu via já seus vídeos, aí eu falava assim, cara, ele tá sendo ele mesmo, né? Mas eu tenho vergonha. E aí, depois dessa questão desse seminário que eu fui lá, essa mentoria com o Thiago, eu escrevi lá e falei assim, vou fazer. E aí a questão que você falou num vídeo seu, e até mais ou menos que você falou agora, de que você está querendo ir para um lado, só que todo mundo que está perto de você fica assim, não, mas vai para outro lado que é melhor para mim se você for para outro lado. Eu falei, cara, mas eu não tenho que ver o que é melhor para você, eu tenho que ver o que é melhor para mim. Mas automaticamente você é criado para fazer o melhor para o outro o tempo inteiro. E eu tava nessa vergonha, cara, eu não posso ser essa pessoa que eu quero ser. Eu tenho que ser a pessoa que as pessoas pensam que eu tenho que ser. E aí eu não queria falar na internet, eu não queria dar dica de nada, eu não queria ir à igreja, eu não queria falar sobre terapia, eu quero ser livre, eu quero fazer. Eu não queria ficar mais aqui na empresa, eu não me vejo 10 anos aqui na empresa mais. Eu falei, cara, se eu não me vejo lá na empresa mais 10 anos, por mais que a gente tenha um propósito legal de impacto social, faz apartamentos, constrói o sonho das pessoas, não é esse o meu propósito de vida. Eu não abri a empresa para isso. Eu abri a empresa para ganhar dinheiro. Meu propósito era errado, era para fazer dinheiro. Por isso que não me pega mais. Por isso que hoje eu falo, cara, é legal o que eu faço aqui na ADN, mas não era o meu propósito de vida. Então é algo financeiro, e beleza, já fiz, já está aí, está pronto, ajudei muita gente. Mas meu propósito hoje é falar com as pessoas, gestores, empreendedores, profissionais de sucesso ou que querem ter sucesso, de que esse equilíbrio entre o emocional, o espiritual e o financeiro é uma forma de levar a vida de um jeito melhor. Eu acho que é uma forma a vida de uma forma significativa. Então esse é o meu propósito hoje. E aí todo o dinheiro, como eu não estou mais com necessidades financeiras, aí eu entendi que o propósito é fazer para os outros, porque não é voltado ao dinheiro. Fazendo isso agora não é por mim. Eu gosto de fazer isso, mas assim, não é por mim que eu estou fazendo. Eu não precisava mais disso de forma financeira. Eu acho que daí é o verdadeiro propósito, quando você faz para ajudar as pessoas, não por você. E agora eu estou falando na internet, estou gravando vídeos, óbvio que eu estou me dispondo a treinar, estou fazendo, eu sou engajado nas coisas, óbvio, senão a fé sem obra é morta, né? Não serve de nada. Vou falar, vou gravar um vídeo lá e vai dar tudo certo. Estou treinando, estou fazendo, olha, tô me passando dos limites que eu imaginava para estar aqui gravando e tal, por um bem maior para ajudar pessoas como eu, ou como você, ou como que sofreram algum momento isso daí, e não precisarem ter esse choque que eu precisei ter de realidade. Então, também só eu falar aqui vai ficar o cast. Não, mas bacana. E assim, eu vejo uma coisa um ponto que você falou, né, desse seu novo propósito, desse seu novo momento, que é trazer um olhar mais de equilíbrio entre, né, o financeiro, o espiritual e o emocional. Eu vejo isso como uma causa, assim, muito importante, que eu me identifico também. E uma das coisas que eu estava vendo esses dias é que os maiores arrependimentos lá no final da vida das pessoas é ou ter dedicado a vida inteira para o trabalho. Eu já vi isso. Ou assim, a pessoa falar: "Olha, eu gostaria que eu tivesse sido mais fiel às coisas que eu queria fazer, versus o que os outros esperavam de mim". Passar mais tempo com pessoas amadas. Então, assim, eu vejo que a gente está numa sociedade atual que ela vem de uma hiper racionalização e uma hiper profissionalização. A gente foi para um caminho assim, ó, todo mundo é profissional, a vida é o profissional, você é o fulano da empresa X, e a gente precisa desconstruir isso para abrir espaço para o querer, abrir espaço para a impermanência do ser.
abrir espaço para autodescoberta. Então é uma causa, porra, que eu me identifico demais. No mundo hoje em que tudo é número, né, tudo é resultado, quanto você ganha, quanto você fez, onde você trabalha, o que você já comprou, o que você tem de bens, é muito fácil esquecer do ser humano, né? É muito fácil esquecer daquelas pessoas que estão ao seu redor ali. E eu vejo essas histórias de vida do final da vida, e eu já tinha visto isso várias vezes antes. Todo mundo fica é, tendo essas histórias aí o tempo inteiro, né? Vendo isso daí acontecer o tempo inteiro, mas quando você não está vivendo isso, é difícil de acreditar. Porque no dia a dia você fala, ah, tá bom, mas falta ainda 40 anos para morrer, cara. Vou resolver isso. Aí você vai no dia a dia, aí você não resolve, aí você não sai do seu trabalho, aí você fica naquela bola de neve, aí você não começa, você não para pensar nisso, aí chega daqui 40 anos e você fala, nossa, eu devia ter aproveitado mais minha família, devia... Aí não dá mais tempo, que é a coisa do meu pai. Eu poderia ter feito mais finais de semana em Ourinhos com ele, eu poderia ter ido viajar com ele mais algumas vezes, que eu gostava, é o que eu queria fazer com ele. Ah, pai, vai ter um lançamento lá, não posso faltar. Ah, pai, vai ter não sei o quê, não posso, não vai dar. Várias vezes que ele me ligou e eu não atendi. Então, eu fiz até promessa para mim mesmo, tem até um parente que não tem nada a ver, mas assim, minha mãe me liga, posso estar onde for, eu vou atender ela. Pode, se ela me ligar agora, eu falo, tá, ô, Manuel, dá licença rapidinho aqui. Aí ela vai falar o seguinte: você veio aqui em casa e deixou a luz ligada aqui e R$ 50. Eu falo, mãe, moleque, eu já te ensinei a apagar a luz. Eu falo, mãe, pode ser. Não, eu quero falar agora. Ah, tá bom, vai, pode ser. Então, assim, não me importa o que ela vai falar. Eu, cara, eu quero aproveitar mais essas pessoas. E eu não quero chegar no final da vida e falar, nossa, trabalhei muito, hein? Ó, que eu construí. E tá sem meus filhos, tenho 4, né? Mas, sim, não tem nenhum filho meu falando comigo. Não tenho nenhum neto, não tô vendo neto. Então, tô com o emocional abalado. Eu tô aquele cara que vira aquele tiozão que até acaba perdendo esposa, acaba ficando quase que sozinho, mas acha que tem os amigos de bebedeira, de não sei o que lá. Então eu não quero chegar a ser isso. Eu entendo quem não consegue mudar no dia a dia, eu entendo isso também, não é algo que, ó, agora a partir de hoje você se transforma em outra pessoa e vai cuidar do seu espiritual e larga de trabalhar 15 horas por dia. Não dá para fazer isso todo mundo. A pessoa que tem que comprar a ideia e falar. E aí, falando várias e várias vezes, você pesca um ali, aí você pesca outro cara aqui, uma mulher ali. Aí você é devagar e, cara, pescar uma pessoa, tocar um coração, uma alma, para mim já é um significado muito grande. Então, eu até falei, eu fiz uma palestra ontem, a primeira palestra, tinha combinado 80 pessoas, só 25 foram. E eu falei, cara, tivesse uma que eu ia falar, porque eu comecei fazendo um apartamento. Uma pessoa que eu vou falar, vou começar desse jeito, pequeno. E aqui também, eu quero começar. Eu tenho já ouvido alguns testemunhos, né? As pessoas, pô, se o que você me falou me pegou, mas são testemunhos ainda de curto prazo. Daqui a pouco, daqui a um ano, eu vou falar, cara, alguém vai me falar, Silvio, você me falou um negócio ano passado, eu mudei minha vida e realmente agora eu sou outra pessoa. Eu quero escutar isso de alguém daqui a um ano. Seja uma pessoa, depois vai mais uma, outra, tal. Então, o dinheiro que eu for fazer, eu acho que daqui a pouco vai começar a dar dinheiro isso aqui, né? Monetizar de alguma forma, vender curso, pegar todo esse dinheiro e reinvestir em estrutura para conseguir atingir mais pessoas. E esse eu acho que vai ser o meu propósito de vida daqui para frente. Bacana. Tem 2 pontos que você trouxe aí que tocaram muito em mim, assim, que é, essa coisa de viajar com os pais. Esses dias, não sei se você chegou a ver, eu postei algumas coisas nas minhas redes. Minha mãe veio para cá e a gente fez uma viagem juntos, assim, cara, foi sim. Oi? Eu vi a foto da sua mãe no Ah, story. é, bacana. Meu, foi sensacional, assim, a gente fez um passeio junto, aí ela falou: "Ah, eu quero ver baleia", e a gente foi, fez um passeio, a gente viu baleia juntos, foi, assim, um espetáculo da natureza, recomendo inclusive. E aí depois que eu tive esse fim de semana, eu conversei mais com ela, assim, eu vi o quanto aquilo tinha sido bom para ela, ela mandou depois uma mensagem agradecendo o fim de semana que a gente passou juntos, e que foi muito especial, muito incrível. E aí eu falei assim para mim mesmo: "Cara, meu objetivo
um dos meus objetivos de vida no momento atual é viajar mais com a minha família. Eu quero fazer uma viagem com meu pai também, que foi uma das coisas que você comentou. Eu sinto que eu ainda não fiz essa viagem, assim, sabe, que eu quero fazer e é isso, né, aproveitar a família também, né. Até me arrepiou aqui, porque eu também tenho feito isso. Eu, cara, minha mãe é uma pessoa muito simples, né? Pra você ter ideia, pô, eu comprei uma casa lá em Ourinhos para ela, depois que meu pai faleceu e tal. Eu comprei uma casa no condomínio, uma casa de 2 milhões de reais. Aí, sabe o que ela falou para mim? Eu vou até emocionar. Ela mudou, tá lá na casa, porque quando eu vou para Ourinhos, eu vou todo final de semana, né? Para ela ver os netos. E daí eu fico lá na casa, falei, uma casa melhor pra gente, né, mãe? Tá, mas a casa é sua. Assim, ai, filha, a mãe tá tão sozinha, essa casa aqui não serve pra mãe. E a gente lançou uns apartamentinhos lá, né, em Ourinhos, de 40 metros, 2 quartos pequenininhos assim. E já entregamos um empreendimento, eu assim, sabe o que a mãe quer? Esse apartamentinho aqui, ó, você não compra pra mãe? Falei, 150 mil. Aí ela tá mudando, vai mudar a semana que vem, mudar pro apartamento. Eu falei, a mãe não quer isso aí. A mãe quer um apartamentinho. Agora, uma coisa você não deixa de fazer. Vir para Ourinhos toda semana e trazer meus netos. É, E isso, cara, é. cara, que não serve, sim, não é que não serve para nada dinheiro, assim, muito dinheiro. Assim, eu achei que eu tinha falado, mãe, olha que legal a casa que eu tô te dando, não sei o que lá, você sempre quis piscina. E para ela não é nada disso. Eu queria piscina, mas não precisa ser na minha casa, não, que dá trabalho. Lá no apartamento que você está fazendo lá no prédio tem piscina, se eu quiser eu uso lá. E eu só quero meus netos perto de mim e você, né? Você, minha irmã, minha filha, Fernanda. Aí eu falei, cara, que visão de vida. E eu queria ter visto isso antes, né? Eu queria ter pensado isso antes. E meu pai pensava da mesma forma. Moraram na Coab, numa casa muito simples, a vida inteira, desde 91, eles moravam na mesma casa, até meu pai falecer. E nunca quiseram sair de lá, eu sempre propus alguma coisa e falava, não, não quero, não quero, não quero. Meu pai teve que morrer, minha mãe não queria sair de jeito nenhum. E eu e minha irmã fizemos ela sair da casa para não ter as lembranças e tal. E ela se sentiu super incomodada em sair, e agora ela tá indo. Pelo menos eu não volto mais pra minha casa lá, mas eu vou para um lugar que eu quero, que eu gosto. Um lugar pequeno, um lugar aconchegante, do meu jeito. Então, ela tá simplesmente vivendo do jeito que ela quer. Ela não tá vivendo do jeito que eu quero. Né? Comprando a minha ideia. Eu falei assim, não, mas você tem que ficar aqui. Não, tá a vida dela. E eu achei super certo. Quando ela falou isso, hoje eu vendo isso, eu falei, mãe, você, parabéns, maravilha. Há 2 anos atrás, eu ia falar, mãe, tá louco, você vai ficar nessa casa assim, que essa casa é melhor para você e você tem que viver aqui. Então, eu ia ser o cara que come. Minha mãe não é mais essa pessoa de que vai obedecer os outros. Minha mãe não tá nem aí mais. Eu acho que quando você vai ficando mais velho, você vai ficando assim, né? Sim. Mas É, esse lado da mãe me tocou muito, cara, porque minha mãe também tem. Eu quero muito estar perto ali, sabe? Com a simplicidade, com ela fazer o arroz, o feijão. Cara, é muito louco isso, né, de entender isso. como invertem, né, os valores. E assim, nesse momento eu sinto de fazer um agradecimento, assim, à vida, a Deus, ao universo, de que por mais que a gente não seja tão novo, mas a gente está tendo essa conversa numa etapa muito cedo da nossa vida. Eu pensei isso também, cara. Temos bastante tempo ainda para aproveitar esse pensamento nosso, né? Se Deus É, quiser, muito tempo. Nossa, cara, muito bem pensado isso. é, é, é. E um Eu, outro eu ponto não quero opa, chegar lá com 60 anos e falar, cara, agora eu vou aproveitar a minha vida espiritual, vou cuidar dos meus filhos. Porque não dá mais tempo, né, cara? Aí sua mãe já vai estar com 90 anos, se tiver viva, né? A minha também. E aí não tem mais essa pegada. Ainda bem que a gente está vendo isso com 35. Não é novo, mas eu acho que é uma idade de maturidade, né? Eu sempre escutei isso. Né? Quando você passar dos 30 vai mudando. E é assim mesmo, cara. É difícil você conseguir aprender isso com 20 anos, né? Você tá com aquela é. testosterona flor da pele, você querendo fazer as coisas animado com tudo, tudo é desafio, tudo é vamos para cima, vamos não sei o que lá. E moldado sempre ao mercado, né? Sempre assim, você isso, Profissional. você não sei o quê, eu vou mostrar para todo mundo que eu posso fazer tal coisa.
E até admiro, cara, a sua vida. Quando eu comecei a ver, você foi para Santa Catarina e você postava as coisas e falou assim, não, e agora eu vou para tal lugar. Eu falei, cara, o cara tá livre, né? E vivendo de uma forma livre. Eu falei, cara, que legal isso, cara. Só que eu não tinha coragem. Eu falei assim, que legal, mas pra mim é um tonto, porque assim, eu não faria isso. Aí é aquela que a gente tem de falar, cara, não faz isso não, porque eu quero fazer e como eu não posso, então não faz também, né? São assim, né? O que eu vejo em relação a isso é o seguinte: eu eu vivo aventuras que, meu, muita gente falaria, putz, que sensacional, gostaria de viver essa vida, né? Mas ao mesmo tempo, são escolhas e assim, eu quero ter filhos. Eu não tenho filhos ainda. Eu tenho 0 filhos. Eh, eu quero ter filhos, mas isso eu admiro você falar que tem 4, tipo, eu pago um pau, tá ligado? Porque eu sei que filho é bênção, que filho é projeto de Deus, na verdade, então é coisa que vai se pô, todo mundo vai ganhar. A humanidade vai ganhar, você vai ganhar, a mãe deles vai ganhar, eles vão ganhar, todo mundo vai ganhar, porque ser humano é uma coisa boa, ser humano é o que é o sal da terra, né, que fala. Então, assim, você pega esse planeta maravilhoso, lindo, cheio de coisas maravilhosas, tira os seres humanos, não vai ter a mesma dinamismo, a mesma coisa, as mesmas histórias, as mesmas emoções acontecendo. Então, eu Energia. admiro bastante. É. E aí, hoje eu vejo assim, por que que eu ainda não tenho filho, né? Teoricamente, pô, já poderia ter. Vários amigos meus já têm filhos e eu ainda não tenho. Eu coloco um pouco numa causa de Deus também, porque se não aconteceu até agora, né? Eu estava noivo, né, ano passado, tudo mais. A gente perdeu também algumas gravidezes e tudo mais. Mas assim, eu acredito muito em Deus. É fé que eu trago tranquilamente. Falo assim, ó, se não foi, não era para ser, a hora que for, vai dar certo, sabe? E eu jogo muito nessa carta de Deus, assim, sabe, em relação a isso. E ter tranquilidade e seguir em frente. Cara, como assim, às vezes é propósito mesmo de Deus para você, porque eu tive filho no momento que eu não gostaria de ter tido, né? Eu estava novo e a minha ex-esposa, né, que é a mãe dos dois primeiros filhos, ela estava um pouco mais velha, então ela quis ter filho e eu não estava preparado para ter, mas teve. E aí essa despreparação emocional e espiritual fez com que eu só focasse em trabalho e deixasse de lado, mesmo estando morando na mesma casa, eu chegava mais tarde do que ela ia dormir, a Melissa, e saía mais cedo. Isso por 3 anos eu fiz isso. Então eu perdi, não perdi, né? Eu via também, então assim, na minha cabeça, assim, eu poderia ter aproveitado muito mais. E eu fui criando eles, e ainda bem que eu estou mudando meu pensamento cedo, porque a Melissa ainda tem 6 anos. Então dá para reconstruir, e eu estou reconstruindo isso já há um tempo. E talvez se você tivesse tido antes, você não teria passado por essas aventuras boas e essa mudança de mentalidade para você focar no que é importante depois para você, que é o próprio filho. Eu acabei nessa jornada toda aí de mentalidade baixa, tudo, acabei que eu perdi esse casamento e eu foquei nesse outro casamento meu agora, 1000%, 1 milhão%. Tem um relacionamento super saudável, super bom e vou fazer ele perdurar. Então, a minha criação dos filhos está sendo completamente diferente. Então, talvez seja um propósito legal também. Porque, cara, você vai criar o filho com outra cabeça do que você tinha há 5, 6 anos atrás. Né? Uhum. Então, é É. importante descobrir cedo essa nova mentalidade. E eu acho que isso faz sentido. E agora, o que eu posso te indicar é muito bom. Só que também, se você quiser emprestado por um aninho aí, 2 dos meus, eu te levo. Faço uma Uma temporada das com 2, e aí desenvolve, faz um treino, que é um Meu, mas trabalho bem gostoso, hein, cara. é, é, filho é um trabalho em tempo integral, né? É um trabalho em tempo integral. Pra Uma sempre. Meu para pai sempre. falava, eu falava, pai, tem nada a ver, pai.
E é pra sempre, cara. Eu levo eles pra escola, já começo a preocupar. Mas não tá comigo assim, cara, daqui a pouco chora lá, não sei o quê. Tudo. Vai em qualquer lugar com alguém, você já começa a ficar preocupado. Dorme na casa de um amigo, você já começa a ficar preocupado. Cara, mas só tem 6 anos. Já tô preocupado. E vai ser isso É, pra sempre. é. Mas é muito Mas gostoso, cara. Muito bom. É sensacional. É uma experiência que, assim, é única, né, cara? É única. É única não, a minha são 4. Né? Ser pai é uma experiência. e assim, eu vejo que essa é uma das principais causas também que a gente precisa mudar como sociedade. A gente está passando tá decrescendo a quantidade de filhos, né? Minha avó tem, tipo, 10 irmãos, tá ligado? Meu pai tem 2 irmãos. Hoje em dia, a média é, tipo, 2. Então, quando eu vejo que essa é uma das coisas que vai exigir um trabalho nosso como sociedade, como humanidade, de mudar isso e repensar esse conceito de que filho é uma coisa boa e tudo mais, porque tem um monte de gente que você conversa, as pessoas falam que, tipo, não quero ter filho, Deus me livre, e eu vejo potencial para melhorar isso aí, sabe? As crenças, né, que vão mudando muito nesse mundo moderno nosso, principalmente esse mundo. Tem o oriental também tem, né? Porque o japonês tem menos filhos, o chinês ainda nem pode, tem uma cultura complicada. Mas você pega alguns mundos mais espiritualizados, por exemplo, os judeus, os muçulmanos, eles acabam tendo muitos filhos, né? Acho que para eles, para nós também, mas assim, para eles são mais bênção ainda os filhos. Para eles, assim, a minha trajetória da vida é ter filhos e cuidar da minha família. Então você pega, eu vou bastante a São Paulo, algumas reuniões, você pega aquelas famílias de judeus, tem lá uma escadinha assim, ó, tipo 7 seguidos. No mundo de hoje, cara, você já pensa, né? Que trabalho. Mas, cara, que legal, né, cara? Olha isso, que a escadinha assim, ó, bonitinha, Uhum. todo fazinho assim, as trancinhas. Olha que bacana isso. Isso é mais voltado a uma espiritualidade, né? Uma religião muito forte nisso. E nós perdemos um pouco aqui, né? No Brasil, isso, nos Estados Unidos, acabou perdendo um pouco. Os Estados Unidos é muito forte para passar cultura, né? E acabou que perdeu um pouco isso, assim, é menos filho, mais focado ao trabalho, porque quanto mais filho, menos trabalho, né? No trabalho profissional, menos profissional. Você acaba Aham. tendo que cuidar muito ali, tá? E a questão da mulher, né? Uma das coisas que eu trato muito na empresa é isso, essa absorção da mulher, né, cara, quando elas têm filho, cara, que é bacana que tenha filhos aqui, pode ter, a gente acolhe, né? Mas não é assim que é pensado no mundo normal nosso. É assim, mulher ficar grávida vai atrapalhar a empresa, então é melhor que você não fique grávida se não quiser ser mandado embora. E aí acaba as pessoas se restringindo, porque a mulher tem que trabalhar. Aí ficou uma forçação de barra, né? O feminismo é um negócio muito bom, um movimento bom. Aí, em determinado momento, ele transformou a obrigatoriedade da mulher trabalhar. Então, a mulher agora começa a se achar mal que ela não trabalha, né? E eu falei para minha esposa, assim, não, não tem problema. Você não conseguir fazer nada profissional que ganhe dinheiro agora. O trabalho que dá cuidar de filho, cuidar da casa aqui, é muito mais do que o meu lá. Não é porque você não ganha dinheiro. Eu deveria pagar um salário para você aqui, mas não é dessa forma. Então a gente acabou criando uma sociedade nos últimos anos que acaba não tendo mais filho, né? Tantos filhos. Minha mãe também tem 9 É. irmãos. E, eu tô tentando seguir o exemplo, mas eu vou parar no 4 porque eu vou O parar no amanhã 4. pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. O meu pertence a Deus. Não, eu já vi casos, eu não fiz cirurgia ainda, mas eu já vi casos de pessoas que fazem a cirurgia e depois de um tempo ainda tem, porque não corta, tem que acertar o nó lá e tal. E aí Uhum. acaba sendo, cara, isso é propósito de Deus, cara. Se vir mais É, um, é, não tô é. ligando, não. Mas eu tenho um ponto de vista, meu, semelhante com relação a isso, que, assim, a gente está falando aqui que a gente levou anos para descobrir, mas a gente conseguiu descobrir, graças a Deus, que a vida não é só trabalho, né? E às vezes a gente vê um movimento de mulheres querendo fazer uma coisa que não tá dando certo nem pra gente, tá ligado?
isso mesmo. É isso mesmo, cara. Mas, cara, o feminismo foi legal, que você deu abertura para as mulheres. Mas, cara, calma, não vai com tudo assim, tipo, vai A fazendo as vida coisas não é normais, desse né? trabalho. Porque o homem tem uma cabeça diferente, o cérebro é cientificamente diferente. O cérebro do homem pensa diferente do cérebro da mulher, a fisionomia é diferente. Cara, vai com um pouquinho de diferença, não tenta se colocar à prova o tempo inteiro de que você também pode ter e não sei o que lá, e que você vai ser a fodona. Cara, só você já é a fodona, né? Então, você já é, só de ser mulher você já é a fodona, só de aguentar a gente. Então, não precisa ir com tanta sede ao É. pote e dá para cuidar dessa parte mental de não precisar ir na estrutura do mercado, de que assim, eu tenho que ser a mulher muito boa, tem que ser, não sei o que lá, a mulher que ganha dinheiro, tem que ser a mulher que chega em tal lugar. Você vai ser, não precisa se ficar provando, tenha paciência, vai no passo a passo, tenha os filhos, cuide dos filhos, passe mais tempo em casa com os filhos, curta o processo, né? Curta o processo, sem se preocupar com o que o mundo está falando que você tem que fazer. Porque Eu tava. é Pode isso, continuar. é isso. Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias e a gente tava falando sobre isso também, né? Sobre esse posicionamento feminino, qual é um equilíbrio bacana. E ela me fez uma pergunta muito interessante, assim. Ela falou: "Eu gostaria de não ter que exercitar tanto o meu lado masculino. Eu gostaria de, sabe, fortalecer mais o meu sagrado feminino. Porém, tem uma questão aí, que é o seguinte, né, eu preciso pagar as contas e tudo mais. Então eu vejo que, né, tem essa a sociedade ainda tem essa característica que não sei ainda exatamente como resolver, mas as mulheres, para elas se virarem, elas acabam tendo que adotar um formato bem independente, né. Mas vamos descobrir aí como que elas vão resolver isso." É que às vezes, bom, daí tem separações, só vamos falando num jeito normal, né, que deveria ser, até você se casar, e depende da idade, pode casar com 20, pode casar com 30 ou com 40, cada um que tem a sua vida. Mas até aquele momento você pode sim se propor a fazer a sua vida, construir sua vida profissional. Agora, o momento que você casou, se propôs a ter filho, tem gente que faz de forma diferente, aí também as consequências são diferentes. Mas até Uhum. aquele momento que você casou e aí começou e teve o filho, acho que essa estrutura que é a mais normalizada, né? Não é que é a mais normal, mas é a mais normalizada. Essa estrutura a mulher tem que curtir um pouco mais o feminino dela, né? De cuidar da E a criança, família. tempo e tal. E aí a característica do homem, até é bíblico isso, é o cara que vai ter que prover esse momento. Não é, vou prover de dar tudo e comprar tudo que puder. Não, vai prover de um jeito que, assim, simplificamente, fazendo de forma simples aqui. O que a gente consegue, basicamente? Precisa de fralda, precisa de comida, então eu vou trabalhar esse momento, na hora que a gente conseguir curtir os filhos, tal, você cuidar, aí a gente volta a trabalhar, mas sem esforço demais, sem ficar fora de casa. Isso é como eu vejo. Agora, Uhum. dá para ser assim todo mundo? Não dá, e eu entendo quem não consegue ser, só que tem as consequências negativas de não conseguir ser assim. E é depois você, não passei com meu filho, aí vem a depressão. Eu não peguei o primeiro, segundo, terceiro ano do meu filho, fiquei trabalhando só. Tem consequências disso. Aham. Não dá pra, eu entendo quem não consegue. Eu só, eu sei que eu passei por isso. Eu, como homem, passei por isso, cara. De me questionar hoje e um tempo que eu não volto, e beleza, se eu não volto, eu não consigo resolver mais. Mas é um tempo que se eu pudesse voltar, eu teria mudado. Cara, eu vou trabalhar menos, não vou trabalhar 14 horas por dia. Pra quê? Daqui, sei lá, quando meus filhos saírem de casa, quando não tiver muito o que fazer, bom, daí eu vou querer viajar. Mas sei lá, eu não queria nunca trabalhar 14 horas por dia, nunca ter trabalhado, e nunca mais vou trabalhar isso na minha vida. É. Então, eu não acredito que a mulher poderia fazer isso de forma diferente um pouco, né, nesse momento do filho. Esse tema ele é um tema bem Complexo, interessante e delicado e complexo o mundo e moderno tabu.
diferente, né, cara? O mundo moderno é diferente. E eu entendo todo mundo o que faz, cara. É difícil você mudar a cabeça, a sociedade cobra. E você se sente. Fala, cara, eu sou parte da sociedade, então se a sociedade está me cobrando, eu tenho que atender a sociedade. Né? Então, é difícil você falar assim, não, peraí, mas eu sou um ser único, eu sou eu, né? Deus me fez único, não fez eu igual. Conseguir romper isso, né? Mas eu vejo que assim, né, essa conversa, essa discussão é uma discussão muito bacana porque abre espaço para novos olhares e tudo mais. Mas tem um ponto que você comentou aqui agora que eu vejo também que é muito importante e que ainda não é tão falado, que é a questão da depressão. Você comentou, né, em dois momentos aqui. E eu acredito que isso pode pegar muita gente que não sabe. Qual que é a sua visão em relação à sua história em termos de depressão e como você vê isso hoje? Cara, depressão. Na verdade, assim, eu vejo como saúde emocional pode ocasionar algumas coisas, né? Uma delas é a depressão, outra é a ansiedade, que eu também tive muito. E é a questão de quando você começa a se preocupar exageradamente com alguma coisa. Aí você está ansioso demais. Isso é alguma coisa mental sua. Você tem que procurar ajuda. Mas você acha que é normal? Não, é normal porque. Não vou nem falar Eu de preciso me preocupar? preciso me preocupar com isso. Não, porque a minha família está brigando lá e eu preciso me preocupar e resolver isso. Não estou nem falando de empresa, de trabalho, né? Estou falando de dentro de casa. Então, essa ansiedade aí também é uma parte do emocional. E a depressão é quando você está com uma tristeza profunda das coisas. Então, eu comecei a sentir essa tristeza profunda em relação a tudo, de não querer ir almoçar em casa, de não querer estar com a família, de não querer viajar, de não querer fazer nada em vários dias, de querer só deitar e assistir Netflix, porque você foge do seu mundo, né? Então você entra numa zona de conforto boa ali, de serotonina o tempo inteiro, e aí você se sente bem ali. Eu comecei a sentir momentos assim, e como o que me deixou assim foi a empresa, né? Eu acredito muito nisso, foi a empresa, eu sinto isso. Onde que eu me refugiava? Na própria empresa. Então eu ficava aqui, é louco isso, né? A sua cabeça, né? Mas eu falo, cara, essa empresa me dá muito trabalho, essa empresa não deixa eu dormir, essa empresa não sei o quê. E eu me refugiava aqui mesmo. É igual quando você tem muita briga de família, e aí eu falo isso porque minha mãe tem passado por uma dificuldade com os irmãos lá. Não minha mãe em si, né? Mas os irmãos dela. E aí eu vejo que eles ficam ali mesmo, naquele meio, porque eles ficam retroalimentando aquilo. E a depressão vai cada vez maior, cada vez maior, porque você fica retroalimentando no próprio lugar, né? E eu fiquei De aqui, fica ficar pegado pegado aqui numa ali. coisa que não está te fazendo bem. Porque você fala assim, isso não tá me fazendo bem, então eu vou ficar ali para ver se eu resolvo. Mas assim, você não quer resolver. Você tá numa zona de conforto ali, dentro da depressão. Cara, é louco isso. E aí, quando eu quebrei essa bolha, eu falei, cara, eu preciso tratar isso, cara, eu preciso tratar isso. E eu não fui clinicamente comprovado porque eu não fui no médico, né? Eu falei assim, não, eu não tô com depressão, então eu não vou em médico, eu não sou louco. Mas óbvio que eu tava, né, cara, nesse momento. E aí veio a questão da morte do meu pai, e aí eu entrei nesse colapso mais ainda ali naqueles dias, negando a tudo. Falei assim, xinguei meu pai no caixão. Falei assim, pode ir embora já que você não quis ficar aqui, então vai e deixa que agora que eu resolvo. Não precisa mais de você aqui não. Tal. Tava nessa negação profunda mesmo, tristeza total. E aí eu virei essa chave com uma parte muito do lado espiritual, né? Falar, cara, eu não preciso tratar assim as coisas. Eu tomei remédio, cara. Eu tava agressivo com as pessoas, né? Eu batia a porta, eu gritava com qualquer coisa. O cara não colocou a caneta no lugar certo que tinha que estar. Ah, essa mesa bagunçada também, pelo amor de Deus, por isso que não sai nada aqui. Cheguei nesse pico, porque você quer extravasar, e aí depois eu me acolhia lá, falava, ai, por que que eu fiz isso e tal. E parei, comecei aí. Não estou falando que isso resolve a vida de todo mundo, tá? Mas eu comecei a
ter esse lado espiritual muito mais ativado, mais aprimorado, eu parei com o remédio e me tornei muito mais calmo, muito mais tranquilo. Muito... o cara pode passar por cima do carro meu aqui, se não tiver meus filhos juntos, assim, eu vou, cara, vai com Deus, cara, está com pressa, fica à vontade. Aqui na empresa eu venho, cara, porque quando você fica calma, cara, vamos resolver. Problema, vamos ter todo dia. Calma, vamos resolver isso aqui. A gente já passou por isso várias vezes. Então, na minha família é a mesma coisa. Na minha família é a mesma coisa. Então, eu acredito que eu saí dessa depressão de uma forma muito forte, né? Isso não é nem resiliência. A gente chama de antifragilidade, né? Que é quando você... Resiliência, você passa por algo. E beleza, você passou e tá do mesmo jeito. Antifragilidade é você falar, cara, apanhei, saí e melhorei muito com isso. Eu acho que eu fiz isso daí, né? Apanhei demais da depressão, saí dela e aprimorei muito tudo que eu tinha. Tudo que eu fiz de errado, agora eu vou mudar demais agora. Eu vou quebrar todas essas crenças que eu tinha. E aí, para mim, fez muito bem o lado, a parte espiritual, óbvio. Né? É muito claro para mim. Foi exata, ainda porque é cientificamente comprovado para mim, porque eu parei de tomar o remédio me deixava mais calmo, mas nem tanto. E eu passei a ser mais calmo do que quando eu estava com o remédio. Mais Interessante. tranquilo. E eu falei, cara, pra Tem, mim, deu super certo, né, cara? Foi um baita de um remédio sem ter química no negócio. Né? total. Quando você vem, isso acaba sendo uma prova de que está funcionando para você, né? E tem um ponto interessante nessa questão da espiritualidade, que para mim a grande mensagem tem duas grandes mensagens da Bíblia, para mim. A primeira é uma mensagem de tolerância, que é isso que você é essa mensagem de amor amor é tolerância, é você acolher o próximo, é você, né, trazer ele, entender as limitações dele, buscar construir isso aí junto. Esse é um lado, que é o que você, né, traz que você, pô, teve esse estalo. E o outro lado, e aí eu faço eu vou trazer uma lembrança aqui mais antiga. É um lado de que você é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, você tem o seu valor é muito alto, né? E isso, eu trago aqui um ponto que eu aprendi com você lá atrás. Porque eu lembro que... Nossa, tem um mosquitinho aqui. Eu lembro que você, o Pedro também, mas você me marcou muito nisso. Você tinha uma visão própria de que você era um ser grandioso, era um ser capaz, era um ser inteligente. E eu, pela minha cultura, pelos aprendizados que eu tive, eu acabava meio que me colocando às vezes mais para baixo, eu acabava me nivelando mais para baixo. E hoje em dia, eu me coloco numa posição muito boa de meu valor é muito, muito bom, meu valor é inquestionável. E a ideia é que colocar o dos outros também. Então eu falo isso, né? Que a graça de Deus é imerecida, então não tem a pessoa tá na posição da empresa X, tá na posição da empresa Y, isso vai mudar o valor dela como pessoa, ou escorregou, maltratou alguém. O valor de todo mundo é imerecido, a graça de Deus é imerecida, todo mundo tem o seu valor. Agora, a gente pode melhorar comportamento, situações, mas o valor próprio de cada pessoa é alto. E isso foi uma coisa que eu aprendi também com Dois, lá atrás. dois pontos importantes. O primeiro é a percepção que a gente tem, a cobrança que a gente tem sobre nós mesmos, né? Porque, assim, até para ser transparente com você, eu sempre te admirei demais em relação a sua capacidade de se resolver, tal. Você tinha a moto, pegava a moto, foi trabalhar, tal, tal, tal. Para mim era impressionante ali naquela época. Então, assim, eu tinha você como, naquela época, lá, como um exemplo ali dentro de casa, entendeu? Então, a visão que eu tinha de você é diferente da que você achava que você achava que era. Então, para mim, você era um cara muito bom, né? Muito superior ali, naquele momento. Então, às vezes a gente se cobra tanto porque o pensamento do outro, né? Naquele momento que a gente ainda estava imaturo. E às vezes eu também pensava da forma que você pensava. Eu falava, cara, eu sou um cara que não faz tanta coisa aqui, né, cara? Eu queria estar mais, tá?
ter mais amigos, sair e conhecer mais gente, fazer network, o cara mais parado, mais fechado de casa, que volta para casa. Então eu tinha uma visão também rebaixada de mim em relação a outras pessoas. Então é interessante isso, né? Esse é um ponto. E o outro ponto, em relação ao amor, cara, eu fui aprendendo que o amor não é, um sentimento, não é um sentimento, né? É um mandamento. O primeiro, acho que mandamento, eu não tô tão bom de Bíblia ainda assim, mas o primeiro mandamento acho que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você se ama e depois você ama o próximo. Independente, eu já tive discussões com isso, até com a minha esposa, né? Discussões no bom sentido. Ah, mas o pai estuprou a filha. Ah, mas o tio fez não sei o quê. A minha esposa até teve um episódio de abuso na infância e tal. Leve, mas teve. E aí a gente entrou nesse assunto. Eu falei assim, amar a pessoa é você ter compaixão por ela, não é você ser amiga dela, não é você ir lá e levar ela para dentro da sua casa, não é nada disso. É você ter a compaixão e entender que ela é aquilo lá porque a vida dela foi criada daquele jeito, ela teve as experiências dela, ela teve a crença que o pai, a mãe, ou o tio, o avô, quem criou, colocou nela. É entender que o outro é aquilo lá e você não consegue mudar. Não é que você fala assim, agora eu amo ele, coloca ele dentro da minha casa e agora eu vou casar com o cara. Não é isso. O amor é você se preocupar de verdade com as pessoas, ter compaixão. Não é nem empatia, né? É uma compaixão mesmo. Para cara, eu quero sentir o que você está sentindo para entender o que você passa. Mas eu não quero ser seu amigo. Eu só entendo a sua dor, entendo o que você passou. Mas eu não vou ser seu amigo. Tudo bem, não tem problema. Então, quando você alinha esse significado de amor, você começa a amar todo mundo. Mas não necessariamente aquele amor que a gente fala de relacionamento, né? De estar em casa, tal, família, tal, com amigos. Então, eu comecei a tratar o amor dessa forma e melhora muito, porque assim, você ama tal pessoa, cara, eu tenho uma compaixão por essa pessoa que está na rua, que está pessoas que às vezes passam na minha vida, assim, ontem, por exemplo, eu comprei umas balinhas de goma de um cara, ele me pegou, porque eu falei assim, você faz Pix? Aí ele falou assim, cara, no carro eu não faço, porque, eu falei, cara, mas eu vou te pagar. Ah, cara, eu não faço. Aí eu, no sinaleiro, aí eu falei assim, a sua filhinha, sua filhinha ali, ela fazendo lição. Eu peguei, parei o carro, fui lá, e falei, ah, você tá ensinando ela? Ah, tô, porque no momento ela que não tá na escola, ela fica aqui comigo e tal. Aí eu falei, cara, naquele momento que assim, eu falei assim, cara, eu quero ajudar essa pessoa que assim, me tocou aquilo ali. Eu falei, cara, isso que eu acho que eu tô sentindo, isso é amor, meu. Eu não amo o cara, não amo aquela filha dele. Uhum, uhum. Mas, cara, eu vou te ajudar. É o seguinte, vou te dar mais dinheiro do que vale esse negócio seu aqui. A margem dele é altíssima. Até ensinei ele a fazer uns negócios. Cara, coloca no risco aí, assume umas inadimplências, você vai ganhar dinheiro com Total, isso. total, Eu vou te total. dar mais dinheiro, você imprime os cartãozinhos com o seu QR Code do Pix. Tem que modernizar a venda, cara. E dá pro cara o carro, coloca pro cara a gominha e dá o Pix pra ele. Fala, cara, paga na sua casa que chegar lá. Você vai perder metade? Nem vai perder, eu acho, tá? Mas Não se vai, perder metade, não vai. você vai ganhar a outra metade, porque sua margem é 66%, cara. Aí ele, ah, verdade, tá? Eu falei, cara, é um exemplo que eu dei, mas assim, eu tenho, não só em relação a isso, mas é um amigo que tá com problema, eu não me meto na vida de ninguém. Agora, se a pessoa me busca o conselho, eu falo, cara, eu faria assim, assado, eu vou te ajudar, o que eu posso fazer? Coisas que eu jamais tinha me preocupado. Eu falo, cara, ó. E outra, uma coisa que eu fazia muito, geralmente quando você não pode resolver um problema, você faz fofoca, né? E aí, você quer contar a história do, o outro lá tá com problema, você viu, tal, tal, tal. Coisa que jamais eu fiz na minha vida mais, nunca mais fiz isso. A pessoa vem e fala, cara, eu quero te contar um negócio. Eu vou falar assim, eu posso te ajudar esse negócio? Pode um pouco, então pode me contar. Não, não pode me ajudar em nada, eu só quero desabafar. Cara, vai com um psicólogo, porque assim, a única coisa que eu vou poder fazer com essa informação é uma fofoca. Então não me serve mais isso. E Então, a fofoca é uma pegadinha, né? Porque esse você lado tem. espiritual me trouxe isso, entendeu? E falar, cara, eu quero amar o cara, eu não quero prejudicar a vida do cara. Ou É, da mulher, né? é.
Bacana. Cara, se continuasse aqui, a gente iria tem bastante Nossa, tô coisa para falando falar. muito, é verdade, já 10 horas já, mano. É. E assim, eu Cara, vejo que a gente está em momentos, assim, interessantes e me orgulho disso também, né, de a gente estar trocando essa ideia aqui agora e tudo mais. legal demais. Para deixar um último recado, então, eu desejo que quem está assistindo aqui consiga encontrar esse equilíbrio do sucesso em todas as áreas da vida, né? Emocional, espiritual e financeira. Assim a gente consegue construir não só edifícios imponentes aí, igual a ADN faz, mas também construir um mundo com mais compaixão, com mais solidariedade, com mais empatia com o outro e com mais significado para todos nós, né? Então, acho que esse é o recado que eu consegui pegar ao longo da minha história e da minha jornada, de que as riquezas verdadeiras da vida são as pessoas que passam pelas nossas vidas e aquelas que nos importam mais. Então, acho que é isso. E eu agradeço o espaço, Interessante. o Emanuel. Posso chamar de Emanuel Tales? Pode Emanuel Tales. chamar. Demorou, pode chamar. Agradeço Hoje em muito o dia espaço aqui, cara. Legal demais falar com você aqui, cara. Foi muito bom, muito bacana. massa, Libertador, cara. Pô, clima, energia do cara é altíssima aqui, ó. massa, massa. Vamos para cima, vamos para cima. Cara, valeu então. Muito Eh, conversando, depois eu eu te mando. hoje em dia ninguém mais me chama de PN. É isso aí. Mas pra eu te chamo de Silvio ou de Amaral? Quem que sabe, cara? Quem que sabe? O que Beleza. bater no seu coração. O que Fechou. Cara, valeu demais aí, foi muito, muito massa. Prazer aí, uma satisfação. E que seja aí, né, a primeira de muitas interações essa construção, isso que você falou para encerrar para mim foi perfeito, né? Não adianta a gente focar em construir só o tangível se o intangível não está bem alinhado, porque o intangível é a graça aqui da Terra. Então vamos focar nessa construção aí desse planeta. Eu tô junto aí, sou um soldado dessa causa. É isso aí. Falou, meu querido. Um abraço. Valeu, até mais, abraço, tchau, tchau.